Oi, gente. Voltando aqui, então, para mais um bloco da nossa aula sobre noções de arquivo. No último bloco, eu acabei falando sobre tipos e classificação dos documentos de arquivo. E agora a gente vai falar sobre classificação dos arquivos. Então, eu fiz um slide aqui, que é uma tabelinha para vocês entenderem melhor, de acordo com a classificação, como é que ele pode ser. Não se esqueçam que uma coisa é classificação de documento e a outra é a classificação dos arquivos. É meio chatinho, mas se vocês pensarem que o documento está dentro do arquivo, se vocês tiverem essa noção, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, vamos lá. De acordo com a entidade criadora, o arquivo ele pode ser público, institucional, comercial ou familiar e pessoal, ou seja, quem criou esse arquivo pode ser um órgão público, pode ser uma instituição, como uma igreja, por exemplo, pode ser uma empresa, certo? Ou pode ser até familiar ou pessoal, né? Que nem eu comentei com você, se você tem um arquivo lá com todas as suas fotos, você tem essa intenção de guardar essas fotos de forma que esteja de fácil acesso, tenha um valor histórico e tudo, esse é o seu arquivo pessoal. De acordo com o estágio de evolução dos arquivos, isso a gente já comentou, corrente, intermediário ou permanente, de acordo com a função de cada um deles. Se você acessa ele com frequência, se ele está lá só esperando para ser guardado permanentemente ou descartado, ele é um intermediário, você não acessa com frequência, ou o arquivo permanente é aquele que não pode ser descartado. De acordo com a localização do arquivo, ele pode ser setorial ou central. O arquivo setorial, você imagine numa grande empresa ou mesmo num órgão setorial. Cada setor tem o seu arquivo ou arquivo central. Todos os setores mandam os seus arquivos para esse arquivo central. E de acordo com a natureza do documento, ele pode ser especial ou especializado. Essas duas palavras, elas são parecidas, né? E é facinho da gente se confundir. Mas vamos pensar assim, olha, o arquivo especial, ele é aquele que tem um documento que precisa de um armazenamento especial. Então, por exemplo, é um arquivo diferente normalmente do textual, são documentos diferentes, é um arquivo de DVDs, um arquivo de microfilme, alguma coisa que o documento precisa ter um modo de arquivamento diferenciado. Já a natureza do documento, de acordo com a natureza do documento, se ele for um arquivo especializado, é aquele arquivo que cuida apenas de um assunto específico, tá bom? Então, por exemplo, um arquivo de prontuários médicos, é apenas um assunto, tá? Aqui eu pus um teminha que eu acho importante falar para vocês. Qual que é a vantagem da centralização e da descentralização do arquivo? Qual é a diferença? Bom, a centralização tem algumas vantagens. O custo é menor, você precisa de menos funcionários, os funcionários são mais bem treinados, tem uma padronização melhor. E o espaço também, se você somar tudo, o espaço é menor. Já a descentralização, qual é a vantagem? O acesso à informação é mais rápido, porque pensa que se um setor precisa de um arquivo qualquer do intermediário que está no central, ele precisa ligar para a pessoa, falar, olha, eu preciso do documento, tal, não sei o quê. Tem que ter um deslocamento do central para o setor, então a informação, o acesso é um pouco mais lento no central e no setorial é um pouquinho mais rápido. Agora a gente vai falar da organização e administração de arquivos. As atividades relacionadas aos arquivos, elas podem ser divididas em 4. Ou seja, você não tem apenas, a atividade ela não é apenas arquivar. Ela começa muito antes. Ela começa com o protocolo.
Eu vou falar para vocês como é que a gente faz lá no cartório e como a gente já fez. E eu acho que hoje os órgãos eles estão trabalhando normalmente com uma atividade mais digital, digamos, né? Não no livro, mas eu já trabalhei com um protocolo no livro. Então, como é que é? Você recebe um documento de um órgão externo, você registra lá o assunto, quem enviou, qual é o número que está recebendo e a data. É importante falar que nessa etapa já é essencial você se preocupar com arquivamento, porque é o destino final desse documento, tá? Tanto em livro quanto em sistema informatizado, a preocupação é a mesma. Porque no sistema informatizado, você vai digitar lá qual é o assunto principal do documento, quem são as partes interessadas, quem está, qual é o setor que enviou. E isso tudo vão dar subsídios para você depois arquivar esse documento no local correto. Tá bom? Então, isso é super importante. Você protocola, ou seja, ele recebe um número e você registra esse documento de acordo com os dados essenciais. Expedição. Também é a atividade que vem na sequência. Então, se você recebeu um documento e você precisa expedir para outro setor, você precisa encaminhar para outro setor, isso se chama expedição. A cópia fica com você e a original vai. Pode ser que o seu setor não tenha recebido, mas ele espeça um documento. Por exemplo, a gente lá no cartório expede ofícios. Então, a gente gera um ofício com um número e esse ofício ele vai para um outro setor ou para um outro órgão mais tarde. Tá bom? Segue uma numeração. Depois a gente tem o arquivamento em si, que é quando esse documento volta para a gente, ou quando a gente expediu o ofício e a cópia é arquivado no nosso arquivo de ofícios expedidos, por exemplo. Isso é a parte do arquivamento. Vocês viram por que o registro é importante? Porque eu vou arquivar numa ordem lógica. Eu vou arquivar de acordo com o número ou de acordo com o órgão para quem eu expedi, ou de acordo com a política que o órgão vai achar mais adequado. Por último, a gente tem a parte de empréstimo e consulta. Isso também faz parte da administração dos arquivos, porque tudo que está no arquivo é eventualmente utilizado para consulta e empréstimo. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês daquele processo de mesário faltoso, que está lá, arquivado, finalizado, bonitinho, e o mesário chega lá no meu balcão e fala, eu paguei essa multa, por que que ainda aparece no meu cadastro? Eu quero ver o processo, eu vou lá, pego do arquivo intermediário e mostro para esse mesário, tá? Se é um processo de uma outra natureza, uma representação, por exemplo, pode chegar um advogado lá, fazer uma carga, e eu faço o empréstimo desse processo, que nada mais é um documento de arquivo para quem pediu, tá bom? Então, essas 4 etapas, elas fazem parte do arquivamento. Isso também cai em prova, lembra? Lembra das palavrinhas, protocolo, expedição, arquivamento e empréstimo e consulta. São essas 4 palavras. Vamos falar agora sobre métodos de arquivamento? Bom, temos vários métodos, né? Então, a pergunta é, tá bom, Thaís, eu já sei o que é documento, eu já sei o que é documento arquivístico, eu já sei o que é arquivo, beleza. Como que eu vou organizar esses documentos no meu arquivo de forma que eu consiga recuperar essa informação eficientemente, bem e rápido, e a informação correta? Qual é o melhor jeito? Bom, a gente tem algumas coisas a considerar, alguns elementos para a gente ver como que a gente vai arquivar. Um é o nome, né? Então, esse documento ele tem sempre um nome, seja do remetente, seja do destinatário, seja da pessoa que se refere. Pode ser um local, que é de expedição ou do recebimento.
Pode ser por data, pode ser por assunto e pode ser por número. O documento ele tem todos esses elementos aqui. Qual que a gente vai usar para arquivar? Vai ser a política do órgão que você trabalha e das características de cada documento e de cada arquivo. Cada método de arquivo, ele é bom para um tipo de coisa, vocês vão ver mais para frente. Eu vou começar pelo método alfabético, porque o método alfabético, ele é o método, eu acredito que o mais antigo e o mais lógico que tenha, né? Ele é um método que a vantagem é que ele é direto, ou seja, você não precisa de nenhum outro sistema indireto para localizar o seu documento, e ele é bem fácil de procurar, desde que você tenha feito o arquivamento corretamente, certo? Então, como você faz no método alfabético? Você abre pastas individuais com os nomes, seja o nome para quem você expediu o documento, seja o nome de quem veio esses documentos, aí é a empresa que vai decidir, depende da atividade de cada empresa ou de cada órgão. E aí, dentro das pastas, você tem que organizar. Normalmente se organiza cronologicamente, tá? Então, agora nós vamos falar como é que a gente arquiva alfabeticamente. Vamos lá. Nomes individuais. Como é que os nomes individuais são arquivados? Primeiro é o sobrenome e depois o prenome. Certo? O último sobrenome, depois o prenome, o último sobrenome, depois o prenome e os outros nomes ou sobrenomes que venham em sequência, tá bom? Então, por exemplo, o meu nome é Thaís Garcia Dias Gomes. Como que a gente arquivaria meu nome? Gomes, vírgula, Thaís Garcia Dias, tá bom? Nomes com partículas estrangeiras, a gente não separa. Então, aqui, Von Johnson, Eric, tá? Então, o primeiro nome dele é Eric Von Johnson. A gente não coloca Johnson, Eric, Von, tá? Isso aqui é junto. Nomes compostos por substantivos. Nomes compostos, aqui ficou sem, mas tudo bem, eu falo para vocês. Nome composto por substantivo e adjetivo. Por exemplo, Camilo Castelo Branco. Castelo Branco, tudo junto, vírgula, Camilo. Tá bom? Substantivo e adjetivo é sempre junto. Vocês vão ver no outro bloco que vai ter uma pergunta relacionada a isso. Nome com grau de parentesco, a gente não considera na ordenação alfabética. Júnior, Neto. Então, por exemplo, Henrique Ribeiro Neto é Ribeiro Neto, vírgula, Henrique. É junto, a gente não considera. Tá? Artigos ou títulos honoríficos. Eles não entram na alfabetação. A gente coloca entre parênteses depois do nome, tá? Então, o Estado de São Paulo, né? Estado de São Paulo, tá? Nomes espanhóis. Eu vou passar aqui rapidinho, porque acredito que não vai cair na prova, mas nunca se sabe, né? Nome espanhol, a gente considera os dois sobrenomes, né? É o penúltimo sobrenome. Então, o nome dessa pessoa aqui é José Hernandes Xavier. Então, a gente põe Hernandes Xavier, vírgula, José. Nomes orientais, a gente não separa, é como são lidos. Mao Tse Tung. Nome com apóstrofo é como se o apóstrofo não existisse. Santana, Della Rosa, tira o apóstrofo, finge que você não viu. Nome de empresa deve ser registrado como se apresenta. Então, Comercial Santos Limitada. Nada de Santos Limitada Comercial, Santos, vírgula, Comercial Limitada, não. Como se apresenta. Assim como as expressões usadas no comércio. Também são consideradas como se lê. Então, por exemplo, Editora Abril Limitada, tá? Nome de empresa que usa sigla, deve ser usada a sigla como se fosse uma palavra. Por exemplo, CEE, né? Então, é como se isso aqui fosse uma palavra. A gente não escreve por extenso. Correspondência recebida por sessão. Então, a gente primeiro cita o órgão,
e depois a seção, tá? Filiais de uma empresa. Então, nome da empresa seguido do estado e da cidade. União SA, Estado, RJ, Rio de Janeiro. Nome de instituições governamentais. Também é como se apresenta. Banco Central do Brasil. Não dá para você fazer uma alfabetação e colocar Brasil, vírgula, Banco Central do. Não dá para fazer isso. Instituições estrangeiras. Primeiro a gente coloca o nome do país e depois o nome da instituição, também como se apresenta. E numerais que fazem parte do nome também tem que ser alfabetado em parênteses, tá? Então, por exemplo, Ferragem Dois Irmãos, você coloca entre parênteses, mas também você vê que nome de empresa é como se apresenta, tá certo? No método alfabético, a gente tem uma coisa que a gente tem que definir, que é se a gente vai arquivar letra por letra ou palavra por palavra. Então, eu coloquei aqui duas colunas dos dois modos, letra por letra. Então, o que é a letra por letra? Vocês veem que aqui está porta, então a próxima letra que vem é o A, porta, algodão, depois eu tenho o porta, depois vem o D, discos, porta, discos, depois tem o porta, aqui veio o I, então vem o portador, certo? Tá? Depois do I, O, você vê que é letra por letra, aqui é letra igual, então eu pulo para ver essa. E depois que eu não tenho mais porta com D, vem o porta-espada. Isso aqui é letra por letra. Palavra por palavra. Primeiro eu vou ver sempre as palavras que tem porta, tá? E depois eu mudo de palavra, portador. Então, ó, porta, aí sim, porta-algodão, porta-discos e porta-espadas, tá? Então, primeiro sempre palavra por palavra e depois essas palavras também são classificadas alfabeticamente. Aí vocês viram que o portador, ele vem por último, porque já é outra palavra. Vocês viram que aqui trocou, né? Tá bom? Trocou, ó. Aqui vinha portador e porta-espada, e aqui porta-espada e portador. Isso quem vai definir também vai ser a empresa, mas são dois modos corretos e diferentes de se arquivar alfabeticamente. O método numérico, ele precisa de um índice alfabético auxiliar. A vantagem dele é que ele não induz a erro, né? No método alfabético, eventualmente, você pode ter um erro no arquivamento. Por quê? Porque você pode escrever José Dias, de repente alguém escreveu com S e é com Z, e ele vai estar arquivado num outro lugar, e você, para procurar, você vai demorar um pouco. O método numérico, ele não tem esse problema, certo? Então, porém, é um método indireto, porque a pessoa, por exemplo, chega, eu vou dar um exemplo lá do cartório, o José da Silva chega no balcão querendo ver o processo dele e ele não sabe o número, normalmente. E os processos estão arquivados por número, porque é um volume grande, não dá para arquivar por letra, né? Não é comum e não é producente. Então, como é que eu faço? Eu vou num arquivo auxiliar, que eu tenho, que no caso é o sistema informatizado, ponho lá por procura por interessado José da Silva, e aí ele vai me dar um número. E é assim que eu vou buscar. O método cronológico, você numera o documento e não a pasta. Então, aqui eu pus exemplo processo. Por quê? Os processos, normalmente, eles são numerados, são organizados numericamente e os documentos que estão dentro deles são organizados cronologicamente. Então, cada documento que chega no processo, você vai pondo cronologicamente em ordem ali dentro. Tem o método geográfico, quando o elemento de classificação é do local da procedência da informação. Isso aqui é usado mais para empresas que têm muitas filiais, então aí é importante você falar da onde você veio, da onde que veio, né? Então vamos supor, Johnson & Johnson. Então veio do estado de Ohio, veio do estado de não sei o quê, veio do Brasil, tá? Então o método geográfico onde tem todas as filiais é o mais adequado,
método por assunto. O método por assunto, ele é um método específico. Os estudiosos aí dos arquivos dizem que é o método mais perfeito que tem, porque ele recupera o documento pelo conteúdo, certo? Aí você organiza as pastas por assunto. Dentro da pasta, aí você pode organizar alfabética ou numericamente. Mais uma coisa, eu tenho para falar sobre o método por assunto. O método por assunto, ele pode ser organizado de algumas formas. Ele pode ser organizado, como eu disse, já por ordem alfabética, e ele pode ter mais dois tipos, que é o método numérico dentro do assunto, que é o chamado duplex, ou o método decimal. O duplex, a vantagem dele é que ele é expansível, então você coloca lá, por exemplo, ofício, número 1 ponto ofício. 1.1, ofícios para presidência. 1.1.1, ofícios para presidência enviados por carta. 1.1.2, ofícios para presidência enviados por malote. A vantagem é que ele é expansível indefinidamente. Então, você vai classificando e subclassificando, tá? É um método muito bom, mas a empresa tem que ter consciência de quantos assuntos ela tem e saber muito bem. O órgão tem que saber muito bem quais são esses assuntos para poder, porque muitas vezes surge um documento na nossa mão que a gente nunca viu ou que a gente vê com raridade, a gente fala onde eu arquivo, tá? Então isso daí precisa, a política de arquivamento do órgão tem que estar bem certinha. E tem o método decimal, que também é chamado método de Dewey. Então, o Dewey, ele criou um método que é o método decimal. Ele dividiu todo o conhecimento humano em 10 classes. E essas 10 classes foram subdivididas em mais 10, e depois essas em mais 10, e assim por diante. Então, isso é um método bem específico, que até hoje é utilizado em bibliotecas, e também é um método de classificação por assunto. Tá bom, gente? Bom, no próximo bloco, a gente vai conversar sobre o suporte físico dos documentos, tá bom? Nesse bloco, a gente vai ficando por aqui. Obrigada, até mais.